E aí, galera, tudo bem com vocês? Galera, a gente agora vai começar um conteúdo interessantíssimo. Renato, que conteúdo é esse? Olha aí, passando para vocês. Nós vamos falar agora sobre a famosa tabela periódica, ok? Um conteúdo que é interessante, um conteúdo que é necessário. Necessário para quê? Para os outros conteúdos de química. A gente necessita saber como é aquela famosa tabela periódica, para que é que ela serve, como é que ela foi criada, como é que ela foi organizada, ok? Então a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o histórico da tabela periódica, como é que ela foi criada para chegar a esse modelo que todo mundo conhece, ok? E como é que ela está organizada, o que é que eu tiro de informação dessa tabela. No material de vocês, o material 2, o volume 2 do livro de vocês, está na página 406, capítulo 4, ok? Tabela periódica. Aí nós temos o histórico da tabela, ok? Aí a organização da tabela atual, que é o que a gente vai ver agora. Tranquilo? Então bora começar. Galera, aí nós temos o ano da descoberta dos principais elementos químicos, né? O que a gente vê, esses últimos, essa tabela, ela já foi completa. Aqui nós já temos nome de elementos químicos, que foram os últimos elementos que foram inseridos. A tabela atual, ela finalizou com os últimos nomes em 2016, ok? Então a tabela está completinha, todos os elementos com nomes. E aí nós temos os anos da descoberta de vocês. Eu trouxe para vocês só dar uma olhada por título de curiosidade, ok? Então vamos lá. Nós temos um resumo histórico de como é que começou a organização da tabela. Começou por esse cientista, que foi Dobereine. Ele criou as famosas tríades de Dobereine. Como assim tríades? Ele organizou os elementos de 3 em 3. Mas organizou o Renato em relação a quê? Ele organizou de acordo com a massa. Então ele pegou elementos semelhantes, que tinham propriedades muito parecidas, e colocou de 3 em 3. Por isso que são chamadas tríades de Dobereine. O que é que aconteceu? Ele fazia cálculos para saber a massa dos elementos químicos. Então aqui nós temos o exemplo do cálcio, do estrôncio e do bário. Para ele achar a massa do estrôncio, o que foi que ele fez? Ele pegou a massa do de cima, que era o cálcio, pegou a massa do de baixo, que era o bário, e fez a média. Somou os dois e dividiu por 2. E foi que encontrou? Encontrou a massa de 85,5. Qual foi o erro de Dobereine? Foi que ele acabou encontrando massas com valores bem elevados do que é o valor original. Ok? Então, o primeiro que começou a tentar organizar os elementos que existiam na natureza foi Dobereine, com a criação das tríades de Dobereine, elementos organizados de 3 em 3. O segundo, nós temos o parafuso telúrico de Chateaucourt, ok? Ele organizou os elementos na forma de um parafuso, de uma espiral. Como assim? A gente está vendo aqui os elementos organizados na forma de espiral. Os elementos que tinham propriedades semelhantes estavam na mesma linha vertical. Como assim? Aqui eu tenho o berílio e o magnésio na mesma linha. Nós temos aqui o nitrogênio e o enxofre, o nitrogênio e o fósforo na mesma linha. Os elementos que tinham propriedades semelhantes estavam na mesma linha vertical. Então ele fez uma espiral na mesma linha, elementos com propriedades semelhantes, ok? E a ordem crescente da massa. Lá no começo de uma espiral, menor massa. A maior massa ia descendo e até o final, ok? O erro é por conta só funcionava até o elemento cálcio, que é o número atômico 20. Porque se a gente pegar a tabela atual, depois do 20, nós temos os elementos de transição, que é o meio da nossa tabela. E naquele momento não tinha essa ideia de organização, ok? Então, primeiro, tríade de Dobereine, de 3 em 3. Depois, parafuso telúrico de Chateaucourt, organizou os elementos em forma de espiral. Aqueles que tinham propriedades semelhantes estavam na mesma linha vertical, ok? Depois disso, nós temos Newlands, ok? Newlands, ele era um músico e cientista. E ele organizou os elementos
de acordo com as notas musicais. Nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas musicais. E ele organizou os elementos dessa forma. O que foi que ele falava? Que o oitavo elemento tinha a mesma propriedade do que o primeiro elemento. Então aqui eu tenho hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio. Aí vinha o flúor, ele afirmava que o flúor tinha as mesmas propriedades do que o hidrogênio, ok? O sódio tinha as mesmas propriedades do que o lítio. Então nós tínhamos uma repetição, que atualmente a gente reconhece que é a lei da periodicidade, ok? Vamos já falar um pouquinho sobre essa lei. Então o trabalho dele só foi reconhecido 23 anos depois, que é essa lei, a lei dos períodos, que são as linhas horizontais da nossa tabela. Nós temos 7 linhas horizontais, que são os períodos, e o Newlands adiantou isso, mas só que na época o trabalho dele não foi aceito, foi ridicularizado, ok? Então, seguindo a evolução do tabela periódica, nós temos tríade de Dobereine, parafuso telúrico de Charles-Courtois, lei das oitavas de Newlands. Aí agora a gente vai para Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ele, o Dmitri Mendeleev e Lothar Meyer, os dois trabalhavam na mesma ideia. Qual era a ideia? Organizar os elementos em forma de tabela. Então tinha que organizar os elementos em uma tabela. E eles organizavam em ordem crescente de massa atômica. Quem tinha a menor massa estava lá em cima, quem tinha a maior massa estava lá embaixo. Então Mendeleev e Meyer organizaram os elementos em forma de tabela e ordem crescente de massa atômica. Só que Mendeleev ele foi além de Meyer. Por quê? Porque Mendeleev ele deixou espaços vazios. Ele disse que esses espaços seriam preenchidos por elementos que ainda seriam descobertos. Olha como ele foi bem mais audacioso, ok? Tem a história da criação da tabela periódica, que diz que o Mendeleev criou um baralho. Ele botou várias cartas. Nessa carta tinha o símbolo do elemento químico e a massa. E ele tentava organizar, queria deixar elementos com propriedades semelhantes numa mesma coluna e ordem crescente de massa atômica. Aí na história conta que passou 3 dias, ele passou tentando montar essa tabela 3 dias e 3 noites, não conseguia dormir, fissurado, tentando montar essa tabela. Aí na última noite ele dormiu, finalmente ele dormiu, ele cochilou de cansaço. E diz na história que ele sonhou com os elementos organizados em forma de uma tabela. Aí quando ele acordou, ele começou a montar. É bem interessante, por isso que a gente diz que Mendeleev é o criador da tabela periódica, ok? Como é que funcionava a tabela de Mendeleev? Esse esquemazinho aqui, que eu tenho para vocês. Nós tínhamos as colunas, que são elementos que têm propriedades semelhantes, e ordem crescente de massa atômica. Então, se a gente vê, nós temos aqui interrogações. Essas interrogações seriam de elementos que ainda seriam descobertos, ok? Que Mendeleev fez essa previsão. Um exemplo que a gente tem, nós temos aqui esse elemento que está abaixo do silício, ok? Nós temos SI, o silício, e tem esse elemento que está abaixo do silício. Esse elemento, o Mendeleev falou que poderia ser chamado de eca-silício. Por que eca-silício? Porque está abaixo do silício. Ele fazia previsões. Ele disse que a massa atômica desse elemento era 72, a densidade 5,5. Na realidade, olha aí, o elemento que está abaixo do silício é o germânio. Olha a massa, galera. A massa muito parecida com a massa o que Mendeleev previa. Olha a densidade, 5,36 do germânio. E o Mendeleev disse que a densidade provavelmente seria 5,5. Então, Mendeleev estava no caminho certo, ok? Então, ele foi o primeiro, ele e Meyer foi o primeiro a tentar organizar os elementos em forma de tabela, ok? E a nossa tabela atual, ela foi desenvolvida por Moseley, ok? Moseley, como é que a nossa tabela está organizada atualmente? Ela está organizada de acordo com ordem crescente de número atômico, não de massa, como Mendeleev e Meyer organizaram, ok? Então a nossa tabela é o número atômico. E o que é número atômico? É a identidade. Cada
um de nós tem uma identidade. Cada identidade tem um número. Do mesmo jeito, os elementos químicos. Cada um tem um número. Esse número nós chamamos de número atômico, que é o número do átomo. Ok? Então ele fez estudos com espectro de raio-x para saber quantos prótons tem em cada átomo. Sabendo a quantidade de prótons, a gente sabe o número atômico. Ok? Então a lei da periodicidade de Moseley, que é como a tabela está organizada, ela está organizada em função do número atômico. Lá em cima nós temos o 1, lá embaixo nós temos o último elemento, que é o 118. Ok? Agora daí nós temos a nossa tabela atual, que é a tabela que está completinha. Renato, o que é que significa esses verdes? Aqui nós temos os metais, são elementos metálicos, aqueles que conduzem corrente elétrica, ok? Aqueles que são sólidos na temperatura ambiente. Aqui no amarelo nós temos os ametais, ok? Não conduzem corrente elétrica. E lá no final azulzinho nós temos os gases nobres. Ok? Esses últimos que ainda têm a sua classificação desconhecida são os últimos elementos que foram inseridos em nossa tabela, ok? Cuja nomenclatura a partir de 2016, ok? E esses lá de baixo, vamos falar agora sobre esses grupos lá de baixo. Aqui nós temos a forma longa da nossa tabela, ok? Nessa forma longa, esses elementos que estavam lá embaixo são esses aqui que eu estou mostrando a vocês, ó. Aqui nós temos aqueles grupos lá de baixo. Renato, e por que eles foram colocados lá embaixo? Para facilitar a visualização e a nossa compreensão da nossa tabela. Imagina uma tabela desse tamanho num livro, ia ficar praticamente difícil de ser estudada. Então colocou os lantanídeos e os actinídeos lá embaixo. Então nós temos esse esquema. Lantanídeos, porque o primeiro elemento químico é o lantânio. E nós temos actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio. Então todos esses elementos, esses 14 elementos, eles fazem parte desse grupo, que é o grupo 3, no 6º período. E todos esses elementos aqui, que são os actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio, todos eles fazem parte do grupo 3 também, só que agora no 7º período. Ok? Então foram colocados lá embaixo para facilitar o layout da nossa tabela, melhorar a compreensão. Aí vamos lá. Nós temos dois tipos de nomenclatura para a tabela. A nomenclatura IUPAC, essa nomenclatura eu digo que nós temos 18 colunas, que são 18 linhas verticais, ok? Nós temos essas 18 colunas ou famílias. Renato, por que isso? Galera, igual a gente, nossa família tem propriedades iguais. Então, os que estão na mesma família têm as mesmas propriedades, ok? Então, nós temos 18 famílias ou 18 grupos. E a outra nomenclatura, eu divido essas 18 famílias em grupo A e grupo B. Nós estamos vendo nas laterais, nós temos o grupo A e no meio da tabela nós temos os grupos B. Como é que seria? Esses grupos A seriam chamados de elementos representativos, que são os elementos mais comuns, os mais encontrados na natureza, os mais utilizados, os elementos que representam, ok? Nós temos lá na última coluna, que é a coluna 18, também chamado de grupo 8A, os famosos gases nobres, que são aqueles que não reagem com nenhum outro elemento, ok? Nós temos o centro da nossa tabela, que são os elementos de transição. Então, na lateral, representativos. No meio, transição. Os elementos de transição são divididos em dois grupos. Nós temos elementos de transição simples, que são os do meio, e os elementos de transição interna, aqueles que estão lá embaixo, que a gente já falou, que são os lantanídeos e os actinídeos, ok? Maior parte da nossa tabela, vocês estão vendo aí que são elementos encontrados no estado físico sólido. A maior parte dos elementos estão no sólido. Nós temos líquidos somente esses dois, que é o mercúrio e o bromo. São os dois elementos que são encontrados líquidos nas condições ambiente. E nós temos gases, o hidrogênio e esses aqui, o nitrogênio, o oxigênio, flúor e cloro. E nós temos os gases nobres, então eles estão no estado gasoso. Vamos lá. Como é que a gente faz para fazer a localização de um elemento na tabela periódica? Nós temos que fazer a distribuição eletrônica. Então, em alguns vestibulares, não vem a tabela na prova. O que é que a gente faz? A gente distribui
aquele esquema de distribuição eletrônica que a gente viu nas nossas aulas anteriores, e com aquela distribuição a gente sabe qual é o local que ele está na tabela, ok? Como assim? Eu fiz a distribuição do bromo, o bromo que é esse elemento aqui. Então a distribuição do bromo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Então, quantos níveis esse elemento tem? O número da frente maior? 4. Então ele tem 4 camadas. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. A quantidade de camadas me diz qual é a linha horizontal que ele está. Então esse elemento está na linha 4. Então nós temos linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então ele tem 4 camadas. Em que família ele está? É só a gente somar quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então na camada de valência ele tem 2 mais 5, 7. Então ele está localizado na família 7A. Aqui ele está aqui localizado o bromo. Ok? Então fazendo a distribuição eletrônica, eu sei aonde o elemento químico ele está localizado. A quantidade de níveis me diz o período. E a quantidade de elétrons na camada de valência, ele vem me dizer qual é a família. Ok? Outro exemplo que eu tenho. Aqui eu tenho o berílio. A distribuição do berílio, 1s2, 2s2. Então ele tem 2 camadas, então ele está no segundo período. Ok? E na camada de valência ele tem 2 elétrons, então ele está na família 2A. Família 2A. Já o escândio, está aqui a distribuição do escândio. A camada de valência é o 4, então ele está no 4º período. Só que o escândio termina em D. Os que terminam em D, eles estão localizados aqui no meio. Aí o que é que a gente faz para fazer a família, Renato? É só somar os elétrons do D com a camada de valência. Então 1 mais 2, 3. Então ele está localizado na família 3, no grupo 3 ou família 3B. Ok? Então, com a distribuição eletrônica, a gente sabe qual é a família que esse elemento ele está. Antes da gente passar aqui, quero comentar com vocês o nome das famílias. Elementos de transição tem um nome, ok? Cada famíliazinha tem um nome. Exemplo, família 1A. A família 1A são os famosos metais alcalinos, ok? Família 2A, nós temos os metais alcalinos terrosos. A família 3 é a família do boro, porque o primeiro elemento químico é o boro. Família 4 é a família do carbono, porque o primeiro elemento é o carbono. Família 5 é a família do nitrogênio, porque o primeiro elemento dessa família é o nitrogênio. Na família 6, nós temos os famosos calcogênios, ok? Calcogênios é a família que tem o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Na família 7, nós temos a família dos halogênios. Tranquilo? Então, família 6, calcogênios. Família 7, halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E na família 8, os gases nobres, como a gente já comentou. Primeiro período, na primeira linha, nós temos somente 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Na segunda linha, nós temos o lítio, o berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Na terceira, nós temos esses elementos. E por aí vai até o final da nossa tabela. Ok? E nós temos esse esquema aí, que é se os elementos terminarem em D. A gente falou, se terminar em S, o S pode ser 1 ou 2. O S sendo 1 ou 2, ou ele está na família 1, ou ele está na família 2. O P vai do 1 até o 6, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, 6 famílias nós temos lá do outro lado dos representativos. Mas se eles terminarem em D, eles estão localizados no meio da nossa tabela, que é esse esquema aí. O D vai do 1 até o 10. No meio da nossa tabela, nós temos 10 famílias. Exemplo que a gente tem, o ferro, número atômico 26. Olha a distribuição do ferro. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2 e nós temos também o 3d6, ok? Então, o ferro está localizado na família 8b porque ele termina em d6. E qual período? Quarto período, porque o número da frente maior é o 4. O vanádio, 1s2, 2s2, 2p6,
3S2, 3P6, 4S2, como vocês viram, o 3D10, 3D3, desculpa, é o que termina a distribuição do vanádio. Então ele está no quarto período, como ele terminou em D3, ele faz parte da família 5B, ok? Então o esquema da localização dos elementos é essa. Nós temos, se terminar em S1, está localizado aqui, ó. Se terminar em S1, está na primeira família. S2, está na segunda família. Se terminar em P, o P pode ser, ó, P1, P2, P3, o 15, P4, P5 ou P6, com exceção do hélio, que ele termina em, ele é 1s2. O D, como a gente já comentou, o D está aqui no meio, vai D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E os que terminarem em F, eles estão lá embaixo. Lembrando que os que terminarem em F, todos que terminarem em F fazem parte da família 3, grupo 3. Só vai mudar o quê? O período, que pode ser ou o sexto período ou o sétimo período, ok? Tranquilo, galerinha? Tabela periódica, iniciamos agora. Vocês vão fazer a atividade, que é a introdução da tabela periódica, foi isso que a gente trabalhou agora. Vão ainda resolver muitas coisas sobre a tabela periódica. Tranquilo? Então, se tiver ficado alguma dúvida disso que a gente trabalhou, manda uma mensagem para a gente esclarecer, ok? Faz a atividade, umas questões que na nossa próxima aula a gente vai corrigir essas questões de tabela periódica com uma leve revisão. Tranquilo? Beijão, galera, para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu!